Nós vamos dar prosseguimento ao nosso culto, irmãos. Nós vamos fazer a ministração da palavra do Senhor esta noite. E eu quero que você, que pode, acho que o Isaac abre ali, né? A palavra no Salmo 30. Salmo 30. Ele é bem pequenininho, mas nós vamos ler apenas até o versículo 5, do 1 ao 5. Salmo 30, dos versículos 1 ao 30. Salmo 30, dos versículos 1 ao 5. Amém? Diz assim: Eu te exalto, ó Deus, pois que me reergueste e não permitiste que os meus inimigos escarnecessem de mim. Senhor meu Deus, a ti clamo por livramento e tu me curaste. Ó Senhor, tiraste-me do fosso de morte pouco antes de descer a cova, devolveste-me a vida. Cantai louvores ao Senhor, vós que sois os seus servos, dai graças ao seu santo nome, pois sua fúria dura um só instante, mas a sua misericórdia prolonga-se através da vida. O pranto pode durar uma noite, mas a alegria vem ao nascer de um novo dia. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, eu estava meditando nesta palavra hoje à tarde e eu fiquei pensando sobre esta alegria que o salmista vem falando aqui para nós. E eu fiquei me perguntando que alegria seria esta. Então eu comecei a meditar e eu já havia preparado esta mensagem, inclusive eu já preguei essa mensagem em outro momento. E o título desta mensagem é: O que fazer quando a alegria não vir pela manhã? Porque existem momentos, irmãos, que a alegria não vai vir pela manhã. Que você vai dormir chorando e vai acordar também chorando, triste, lamentando. Nem todas as vezes que nós dormimos chorando, nós acordamos felizes. Nem sempre. Então, a pergunta que eu quero fazer para nós esta noite é: o que fazer quando a alegria não vir pela manhã? O que nós vamos fazer quando nós estivermos enfrentando um momento difícil das nossas vidas, né? Uma enfermidade que se prolonga, que não passa, um luto que nós não esperávamos, perder alguém querido, alguma situação que fugiu do nosso controle, e nós dormimos e acordamos tristes, nós dormimos e acordamos desanimados, nós dormimos e acordamos chorando. O que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer quando a alegria não vir pela manhã? Porque o salmista aqui vem dizendo que a alegria vem pela manhã, né? Que o choro pode durar uma noite, mas que a alegria ela vem pela manhã. Nós sabemos, irmãos, que o rei Davi, ele enfrentou muitas situações difíceis, muitas lutas, e nós sabemos que na vida dele, nem sempre a alegria veio pela manhã. Mas então, por que o salmista usou um termo desse? Por que Davi usou um termo desse? Né? Imagine se só o fato de nós dormir, né, de nós dormirmos, trouxesse para a gente uma alegria. Não, hoje eu estou triste, mas eu vou dormir, que amanhã acabou, Isaac. Acabou, não tem mais, não tem tristeza. Né? Amanhã está tudo 100% de novo, bateria recarregada. Imagine se fosse dessa forma na vida da gente, seria tão bom, né? Tão fácil. Mas não é assim, né, irmã Raimunda? Infelizmente, nós precisamos nos perguntar o que nós vamos fazer quando a alegria não vier pela manhã. Quando os dias terminarem maus e começarem os outros dias e também forem maus, e essa tristeza, essa angústia, ou essa luta, essa enfermidade, essa dor,
ela não passar. O que nós vamos fazer com tudo isso? Como nós vamos lidar com essas situações? É engraçado, irmãos, que essa minha mensagem é baseada num livro do pastor Ricardo Barbosa. O pastor Ricardo Barbosa é um pastor presbiteriano. Eu admiro muito os pastores presbiterianos, os reverendos, né? E eu fiquei pensando, quando eu comecei a ler uma síntese do livro dele na internet, e é muito interessante, porque o livro dele não vem falando só de alegria, só de como a alegria veio pela manhã. O livro dele vem falando que um filho dele havia sido diagnosticado com câncer e a família viveu um momento de muitas lutas por conta desse câncer do filho. Eles fizeram muitas campanhas de oração, eles clamaram, eles fizeram jejuns, fizeram muitas coisas em prol da cura desse jovem e no final daqueles dias o filho dele morreu. Foi quando essa pergunta veio na mente dele: meu Deus, o que eu vou fazer quando a alegria não vier pela manhã? Como eu vou lidar com os dias de crise? Como eu vou lidar com os dias ruins? Porque vai acontecer os dias ruins, eles vão vir sobre as nossas vidas. E o próximo dia pode não ser um dia feliz, pode ser um dia triste. Como eu vou lidar com esses dias? É interessante, irmãos, nós pensarmos. Eu estava vendo o sentido de alegria. A palavra alegria, no nosso dicionário, significa um estado de viva satisfação, de vivo contentamento, um regozijo, um júbilo, um prazer. Falamos muito por sermos alegres em todo o tempo. Mas será que nós somos mesmo? Será que nós podemos ser felizes o tempo inteiro? Será que isso não é uma utopia, né, irmã Raimunda? Quem é feliz o tempo todo? A gente costuma dizer que quando a gente vê uma pessoa rindo demais, tem alguma coisa errada. A pessoa entra, sai, sorri. A gente nunca vê essa pessoa triste, sempre muito risonha. A gente fala, será que isso é verdade? Não é a primeira coisa que a gente pergunta? Será que é isso tudo mesmo? Essa alegria toda está aí nessa vida? Ou será que essa alegria vem disfarçando alguma dor, alguma tristeza, alguma decepção, alguma angústia? Todos os irmãos sabem que há uns, acho que já está fazendo 9 anos que a minha mãe faleceu. E quando a minha mãe morreu, foi a primeira coisa que eu perguntei para Deus: e agora? E agora? Como assim? Como isso aconteceu? Meu Deus! Eu não sirvo, não é ao Senhor? Como o Senhor permitiu que isso acontecesse? Por que o Senhor está permitindo que eu passe por esta dor? E era dia, noite, entrava dia, passava dia, e a tristeza não ia embora. Como assim? Eu não quero ficar triste. Mas a dor do luto causa isso em nós. E tudo bem nós sentirmos essa dor. Não é assim uma coisa fora do normal. Eu sou crente, eu não sinto dores. Nada vai acontecer comigo. Imagine, irmã Raimunda, se fosse bom assim, né? Nada acontece com o crente, porque nós somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Nós temos um anjo ao nosso redor que impede que todas as coisas ruins cheguem até nós. Se fosse assim, irmãos? Mas não é não. A gente sente dor, a gente sente tristeza, a gente sente angústia, a gente sente ansiedade, a gente sente dores que muitas vezes os lábios não conseguem falar e a gente sente. E a alegria muitas vezes não vai vir no outro dia pela manhã. Exatamente. Se Jesus, o Filho de Deus, Todo-Poderoso, com toda a sua glória, ele abriu mão desta glória, ele veio a este mundo e padeceu e sofreu a ponto dele morrer uma morte de cruz, que é considerada uma das mortes mais horrendas, mais difíceis. Ele padeceu. Ele teve que vivenciar tudo isso para que nós tivéssemos uma ligação novamente com Deus, para que nós tivéssemos uma vida com Deus novamente. E é interessante, irmãos, que esses dias eu estava lendo lá no livro de Lamentações de Jeremias, lá no capítulo 3,
quando fala sobre a queda de Israel perante o exército babilônico, e havia uma grande destruição, e tudo aquilo ali estava muito destruído, estava tudo derrubado. E aí Jeremias se senta ali na calçada, né, do templo, tudo destruído, templo destruído, tudo destruído. Foi levado tudo, eles não tinham mais nada, não tinham absolutamente mais nada. E aí Jeremias olha tudo à sua volta e diz: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Quando os dias estão ruins, nós precisamos focar em alguma coisa boa. Nós precisamos ter um norte, um direcionamento, porque se nós só olharmos para o que está ruim, para o que não está dando certo, a gente vai perecer. O buraco em que muitas vezes a gente se encontra vai se tornando maior. Por quê, irmãos? Porque o nosso olhar está focado no tamanho do nosso problema, no tamanho da nossa dor, no tamanho da nossa dificuldade, e nós nos esquecemos de olhar para aquilo que nós temos de bom. Nenhuma vida é tão ruim que não tem alguma coisa boa nela. Nenhuma. Você pode estar passando pelas piores situações, as mais diversas, mas há algo na sua vida que é bom. Há algo na sua vida que vai te trazer esperança. Há algo na sua vida que você vai poder segurar nela como uma âncora para que você não afunde. Você vai me dizer: não, eu gosto muito disso aqui. Está tudo ruim, mas isso aqui é muito bom. Então, foi isso que Jeremias fez. Ele viu toda a destruição em torno dele. Mas ele falou: apesar de tudo isso aqui estar destruído, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Eu quero pensar naquilo que é bom. Nos tempos de outrora, em que este povo era um povo próspero, em que este povo era um povo afortunado, feliz, que Deus conduzia este povo pelo caminho em direção à terra prometida, e que este povo conquistava outros povos. Eu quero trazer à memória nos tempos em que a terra era fértil, era tudo muito bonito, nós tínhamos muitas plantações, muitas coisas boas. Então Jeremias começou a se lembrar do que tinha de bom. E é interessante, irmãos, que muitas vezes nós nos sentimos como se nós estivéssemos num grande deserto. Como se tudo tivesse perdido sentido para a gente. E é interessante nós pensarmos que quantas vezes, irmãos, esse sentimento impede que nós tenhamos esperança em dias melhores. E é por isso que eu fiz essa pergunta: e o que nós vamos fazer quando a alegria ela não vir pela manhã? O que nós vamos fazer quando o dia que amanhecer ele for um dia ruim também? O que nós vamos fazer quando este dia for um dia complicado? E aí nós temos a resposta em Jeremias quando ele diz: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Está ruim? Traga à memória aquilo que te dá esperança. Está difícil? Traga à memória aquilo que te dá esperança. Nós não podemos ser consumidos pela nossa dor. Nós não podemos permitir que nós sejamos consumidos pela angústia, pela ansiedade, pelas coisas que sobrevêm sobre nós, que está fora do nosso controle. Nós precisamos focar naquilo que nos dá esperança. Deus sempre vai estar conosco, irmãos. Deus sempre vai estar conosco. A palavra do Senhor nos diz que se nós subirmos até o mais alto, ao mais alto céus, o Senhor está ali conosco. Se nós descermos até o mais profundo abismo, o Senhor está conosco. O Senhor está conosco em todos os momentos. Quando a minha mãe partiu, eu me voltei contra Deus. Eu falei: eu não quero mais servir esse Deus. Por que eu vou servir? Ué, minha mãe morreu? Ele sabia como eu era apegada à minha mãe, eu era colada na minha mãe, e Deus levou a minha mãe. Então, naquele primeiro momento, o primeiro sentimento que eu tive foi de revolta. Não quero saber desse Deus. Por que eu quero ele? Ele deixou isso acontecer comigo? Não quero, estou nem aí.
Não vou mais para a igreja, não vou não. E eu lembro como hoje eu estava lavando louça na cozinha lá de casa, e as lágrimas caindo no rosto, e eu lembrando, pensando em toda a dor que eu estava sentindo. E aí eu ouvi uma voz sussurrando ao meu ouvido e dizendo: quem sou eu para você? Um dia você disse: eis-me aqui, a minha vida pertence a ti. E hoje você questiona o que eu faço. Quem sou eu para você? Eu sou Deus só de momentos bons? Eu sou Deus que você se alegra em mim só quando tudo vai bem? Só quando as coisas estão de acordo com a sua vontade que você vai me servir? Quando as coisas saem do seu controle, você não quer mais me servir? Você não quer mais nada comigo agora? Esse é o Deus que você colocou na sua vida? E eu lembro que eu chorei como uma criança naquela noite, lavando louça lá em casa, na cozinha, e fiquei pensando, mas por quê? E eu comecei a questionar a Deus, mas por quê? Por que o Senhor levou logo minha mãe? Minha mãe era tão nova. Por que o Senhor fez isso? O Senhor podia curar ela, o Senhor podia ter ressuscitado ela, o Senhor podia ter feito tantas coisas. Por que o Senhor se calou? Por que o Senhor deixou isso acontecer? E eu passei muitos dias fazendo essa pergunta para Deus. Até um dia, eu fazendo esses questionamentos, e Deus falou para mim: porque eu sou Deus. Porque eu sou Deus. Nós servimos a Deus porque Ele é Deus. Ele está acima das nossas dores. Tudo. Olha, irmãos, se não é a vontade absoluta de Deus na nossa vida, é a permissão dEle. E até o que Ele permite nós passarmos, Ele já tem uma cura para a nossa dor. Ele já tem uma solução para o nosso problema. A gente só enxerga o que está aqui diante dos nossos olhos, que é até o nosso momento em que nós estamos sentindo a dor. Nós não estamos enxergando além, mas Deus já conhece o que vai acontecer lá na frente. Não é que Deus, Ele faz com que isso aconteça, não. A palavra do Senhor nos diz que neste mundo nós teríamos aflições. Nós estamos num mundo corrupto, num mundo corruptível, num mundo onde essas dores vão nos alcançar em algum momento. Nós não teremos uma vida plena nesta terra, mas nós temos a segurança e a confiança de que Deus está conosco no meio das nossas dores, de que Deus nos acompanha e que Ele cuida de nós quando nós estamos sentindo essas dores. Ele está conosco. Então, o que nós precisamos entender é que Deus nem sempre vai fazer o que nós queremos. Meu Deus, imagine. Nem sempre Deus vai fazer como eu quero. Nem sempre as coisas vão ser exatamente como eu gostaria que elas fossem. Vai ter um momento em que eu vou falar: eu quero Coca-Cola. E Deus vai me dar Fanta. E eu preciso olhar para isso e me alegrar no que Deus está me dando. E pensar: ei, irmã Raimunda, exatamente. Porque nós entregamos as nossas vidas ao Senhor. E quando nós fazemos isso, nós estamos dizendo para Deus: Senhor, seja feita a tua vontade. Assim na terra como no céu. Então, nós precisamos confiar que Deus está cuidando de nós. Quando a alegria não vem pela manhã, Deus está ao nosso lado. Ele continua caminhando conosco, nos direcionando. Ele vai nos dando uma nova visão, uma nova perspectiva. Mas cabe a nós aceitarmos a vontade de Deus sobre nós. Ah, mas a vontade de Deus, irmã, é que nós estejamos sofrendo, sentindo dor? Não. Mas nós estamos nesse mundo. E enquanto nós estivermos aqui, nós vamos sentir. Até que Ele nos leve para uma morada eterna, onde não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá sofrimento. Assim diz Apocalipse. Que o Senhor enxugaria dos nossos olhos toda a lágrima. E não haveria mais dor, não doença, nem enfermidade, nada do que nos faz mal nessa terra haverá quando o Senhor nos levar para si.
Mas enquanto isso, nós precisamos nos apegar àquilo que nos dá esperança, para poder viver, para levar adiante as nossas vidas, para nos apegarmos ao Senhor, guardando todas as coisas que o Senhor tem nos ensinado, porque os dias são maus e a tendência não são melhorar. A tendência não são os dias ficarem melhores, a tendência é a gente sentir mais, a gente perceber mais as dores, a gente perceber mais as situações, mas nós precisamos estar firmados naquilo que nos dá esperança. O que te dá esperança? O que te faz se sentir melhor? Se apegue a isso. Porque nós servimos a este Deus e nós estamos ligados a Ele. E Ele cuida de nós. O que fazer quando a alegria não vem pela manhã? O que fazer quando os dias não são os melhores? O hoje não é melhor do que foi ontem. O que fazer quando a ansiedade bater a porta pela milésima vez? Ou a lágrima insistir em cair, em descer do seu rosto? A dor da sua alma insistir, o que fazer? A minha resposta para você essa noite é: busque ao Senhor. Se refugie no Senhor. Vá ao encontro do Senhor com o seu coração contrito, quebrantado. Olhe para Deus como sendo o seu ajudador, sendo aquele que está caminhando com você. Eu tenho uma música muito antiga, irmãos, que eu gosto muito. Eu e meu esposo, de vez em quando, a gente faz uns duetos com essa música. E eu amo muito essa música falou muito comigo já, que chama-se Passos na Areia. Eu não sei se os irmãos conhecem, mas é uma música que fala muito sobre isso. Ela diz assim: o sonho que tive esta noite foi um exemplo de amor. Sonhei que na praia deserta eu caminhava com nosso Senhor. E ao longo da praia deserta quis o Senhor me mostrar cenas por mim esquecidas de tudo que fiz nesta vida. Ele me fez recordar cena das horas felizes que a mesa era farta na hora da ceia. Por onde eu havia passado, ficaram 2 pares de rastros na areia. Então o Senhor me falou em seus belos momentos passados, para guiar os teus passos, eu caminhava ao teu lado. Aí vem a parte ruim, os dias maus, quando a alegria não vem pela manhã. Então minha falta de fé tinha que aparecer quando passaram as cenas das horas mais tristes de todo o meu ser. Então ao Senhor reclamei, somente o seu rastro ficou. Quando eu mais precisava, quando eu sofri e chorava, o Senhor me abandonou. Aí Deus responde para ele o que Deus responde para nós quando nós estamos sentindo dor e nós não estamos enxergando nada. E aí o Senhor vem e diz para ele: meu filho, nos momentos de angústia, eu carregava você. Você não vê o meu passo na areia, porque é nesses momentos que eu estou com você nos meus braços, que eu estou cuidando de você. O que fazer quando a alegria não vem pela manhã? Confia no Senhor. Confia de que o Senhor continua contigo na caminhada. Confia de que o Senhor continua ao seu lado, zelando por você, cuidando de você, que Deus nos carrega em seus braços quando nós não conseguimos mais andar. Nós precisamos confiar nisso. Nós precisamos crer.
Nós não podemos perder a fé, irmã Raimunda. Imagine se a luta vem e a gente se afasta de Deus, como eu quis fazer quando a minha mãe foi embora. Primeira coisa que eu quis fazer foi me afastar. Eu fiquei tão decepcionada com Deus naquele momento, porque na minha mente Deus tinha que fazer a minha vontade. Deus tinha que fazer o que eu queria. E eu não enxergava que Deus continuava ali comigo. Que Deus continuava me ajudando. Que naquele momento de angústia Deus estava me carregando nos braços. Porque eu não sabia para onde ir. Então Ele continua conosco. Ele continua conduzindo os nossos caminhos e nos dando direcionamento que muitas vezes nem nós estamos enxergando. O que fazer quando a alegria não vem pela manhã? Busca ao Senhor. Entra para o teu quarto, fecha a porta. Irmãos, os dias são tão difíceis e se nós bem pensarmos, nós não nos afastaríamos do Senhor por nada. Nada. Porque nada neste mundo é o suficiente para nos trazer a paz que o Senhor tem para nos dar, para nos trazer o amparo que o Senhor tem para nos dar. Todas as coisas desta vida são passageiras, mas o Senhor permanece conosco. Pessoas vão, pessoas vêm. Tem dias que nós estamos com muitos amigos, tem dia que nós estamos com poucos amigos, mas de uma coisa a gente tem que ter certeza, o Senhor continua ao nosso lado. Ele vai estar conosco em todo momento. Eu quero que você se coloque de pé nesse momento, nós vamos orar ao Senhor. O que fazer quando a alegria não vem pela manhã? O que nós podemos fazer quando os dias são ruins, quando as coisas fogem do nosso controle, quando nós não enxergamos mais perspectivas de melhoras, ou quando os nossos olhos estão embaçados pelas lágrimas, o que fazer? O que nós podemos fazer? Nós podemos ser gratos a Deus por aquilo que Ele já tem nos dado. Nós falamos esses dias sobre isso aqui, gratidão. Nós fizemos um culto especial em gratidão e nós falamos muito sobre gratidão. E é um tema que Deus tem falado muito ao meu coração. Ser grato a Deus vai além de viver só coisas boas. Ser grato a Deus apesar das coisas nem sempre estarem tão boas, das coisas nem sempre serem exatamente como nós queremos, mas nós vamos continuar crendo. Nós vamos continuar olhando para Ele e confiando de que Ele está cuidando de nós, que Ele está nos conduzindo. Ser gratos a Deus nos leva a um patamar diferente. Porque quando os nossos corações são gratos, nós não olhamos apenas para o que está errado, mas nós focamos a nossa visão para o que está certo, do que Deus já tem nos dado. E eu aprendi isso há muitos anos, no início da pandemia, quando Deus me colocou dentro de casa, e eu fiquei olhando para eu tinha 2 plantinhas no início da pandemia, que eu tinha ganhado da irmã Maria dos Santos. De repente virou 10 mil, né? Em casa agora virou uma florestinha. Mas é interessante, irmãos, que foi uma das primeiras coisas que Deus me ensinou. Está tudo dando errado. O mundo está desabando, muita gente está morrendo, muitas coisas estão acontecendo. Sim, tem muita coisa acontecendo. É angustiante pensar, é desesperador pensar. No início da pandemia, a gente estava num momento desesperador. Foi quando Deus falou, comece a olhar para aquilo que está certo. Olha para as plantas, olha como elas são. Às vezes elas são podadas, e a gente acha que não tem mais solução. E quando passa 15, 20 dias, você vê um novo broto nascendo. Você vê uma folhagem diferente, uma flor nascendo. Como isso é possível? Isso é possível porque a mão do Senhor é quem conduz todas as coisas. Porque a mão de Deus continua trabalhando mesmo quando tudo está dando errado. Deus continua ali trabalhando e cuidando de nós. Que nós possamos no dia mau olhar para o Senhor. Acreditar que a mão dele continua sobre nós. Amém?